E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de se é o momento ou não daquela pessoa virar sua sócia ou não. Quando donos de negócios quando e como donos de negócios devem partir para uma sociedade, se realmente é necessário ser essa sociedade ou não, e se realmente a sociedade é a solução certa para o determinado momento do negócio. Então vamos comigo, e antes de eu começar aqui eu quero me apresentar. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios que estão começando a escalar a trabalhar em relações de trabalho bem sólidas, de confiança, com confiabilidade e previsibilidade, eliminando os pontos cegos, descobrindo os pontos cegos que estavam ocultos ali nas relações de trabalho, que geram muitos problemas, que acabam gerando desalinhamentos, desconfiança, atrapalhando no resultado final e impedindo o dono de negócio de usufruir de relações de confiança, ter braços direitos e pessoas que vão ajudar ele a fazer o negócio escalar. Beleza? É sobre isso que trabalhamos aqui. Um desses temas é a sociedade e também com vistas a criar um negócio que cresce de forma enxuta, altamente rentável e, dependendo do dono, cada vez menos no operacional através de boas relações de trabalho. Beleza? Eu foco nas relações de trabalho aqui porque elas são a chave, elas são o mecanismo para que um dono de negócio consiga que ele tenha cada vez menos dependência do operacional. Beleza? Sociedade é um assunto que nossa, também de tudo que a gente vê, tem tanto assunto sobre isso, parece ser... Tem gente ensinando a fazer as sociedades da melhor forma possível, sociedades seguras, mas a grande pergunta é, eu devo fazer uma sociedade? Eu preciso fazer uma sociedade ou não? Em que casos eu devo fazer uma sociedade? Em que casos eu não preciso dessa pessoa como sócio no papel ali, na pessoa jurídica? Qual que é o critério que eu devo utilizar para tomar essa decisão de sociedade? Isso é uma coisa que existem sim, por mais que a gente não queira trabalhar com respostas prontas, scripts, mas existem modelos mentais, jeitos de raciocinar que vão ajudar muito na sociedade. E aqui na Decision Pro, eu tenho uma forma de trabalhar que eu gosto de utilizar sequências reais da vida, né, para se avaliar se uma sociedade é válida ou não. Eu gosto de comparar aqui a sociedade a um casamento. Então, antes do casamento, normalmente as pessoas passam por uma fase de completos desconhecidos, viram de repente amigos de convivência ou de curso de trabalho, se conhecem mais, aí começam a namoram, vão lá, se conhecem melhor, noivam-se, aí o compromisso vira de forma mais aprofundada e depois de noivado vem o casamento. Eu tenho uma aula nos meus treinamentos aqui especificamente sobre isso, onde eu parametrizo cada uma dessas fases. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque aqui você, tendo uma ideia geral, você já consegue aplicar, entender se é o caso de fazer uma sociedade ou não. Mas o ponto aqui é o seguinte que eu quero trazer o ponto de atenção a respeito de uma sociedade ou não tem a ver que você precisa compreender que ela já é o casamento. E o casamento pressupõe uma grande obrigação, pressupõe compromissos mútuos, pressupõe o dividir riscos juntos, pressupõe, no caso na sociedade da empresa, responsabilidades. E eu vejo gente fazendo sociedade com quem sequer conhece. A pessoa nem conhece a pessoa e está fazendo sociedade. Então, nesse contexto, a pessoa precisa ter um entendimento a respeito de se é hora de casar. Então, a primeira coisa, quando se pergunta para se pensar a respeito de uma sociedade eu já tive experiências anteriores com essa pessoa, eu já fiz um trabalho de menor escopo, eu conheço essa pessoa há quanto tempo? Essa pessoa... É isso que eu estou buscando sociedade no meu negócio, é uma coisa que eu não consigo contratar em nenhum lugar, porque também muitas das coisas que existem no mercado poderiam ser contratadas de uma forma muito mais barata, né? De repente uma consultoria para implementar um processo, e não demandaria todo esse envolvimento societário, tá? Eu acho muito útil ter sócios em negócio, eu entendo que é muito necessário, principalmente para áreas novas, para áreas que envolvam responsabilidade, que envolvam expertise único ali. Só que assim, tem que lembrar que a sociedade é um casamento, então nem sempre aquela pessoa
existe um conhecimento aprofundado dela para se casar. Então eu chamo disso desse estágio de redução de incertezas antes de maximizar ganhos. Muitas vezes as pessoas elas querem pular a etapa, elas querem maximizar ganhos, ou seja, eu vou transformar essa pessoa no meu sócio, porque daí eu não vou ter que pagar sobre esse conhecimento, vai ter uma diluição ali do investimento inicial, ela vai assumir o risco comigo, mas cara, a pessoa ainda nem conhece, nunca viu qual é o comportamento, qual é a índole. Eu já vi muitas pessoas se frustrarem com sociedades por conta disso, não conhecer a pessoa. E se for para ter sociedade, precisa conhecer, precisa ter feito um projeto, precisa ter feito um entendimento antes. Nem sempre, né, demanda todo esse tipo de coisa. Talvez seja uma sociedade por expertise, mas aí a pessoa tem que ter um expertise muito único. Mas talvez possa ter alguns meses para se avaliar a possibilidade da sociedade. Então, quando um sinal da maturidade do dono de negócio é quando ele começa a tomar as decisões com um pouco mais de calma, ele faz as coisas com um pouco mais de tempo, ele avalia, ele leva às vezes 1, 2 anos para avaliar se ele quer ser sócio daquela pessoa. Isso é muito mais seguro na prática, dá muito mais certo. Claro que existem sociedades que funcionam bem, mas a maior parte das sociedades que estão errado foram paixões precoces ali, mal avaliadas. Foram empolgação, foram pessoas muito alteradas emocionalmente naquele momento, empolgadas, gananciosas, movidas por ganância ou por muitos pontos cegos ali que não foram discernidos e que se uniram e que agora estão vinculados numa responsabilidade. Então eu já vi muita sociedade, muita gente se prejudicando por conta de comportamentos indevidos do outro sócio, de coisas que por não conhecer o caráter. Então, para saber se é o momento certo de fazer uma sociedade, eu recomendo passar pelos estágios. O primeiro estágio é fazer um experimento. É de repente aquela pessoa trabalhar com você num projeto, fazer uma consultoria, ela ter uma participação mais enxuta, mais objetiva. Depois, se ela fez uma coisa boa, que deu certo ali, de uma forma mais enxuta, projeto de 3 meses, vamos ver se ela consegue manter a consistência naquilo. Nossa, ela conseguiu manter a consistência. Nossa, essa pessoa ela é muito comprometida, ela tem muito fit ao longo do ano, é uma pessoa, a pessoa chave aqui da empresa. Vamos conversar em ela ter uma participação, mas nem sempre dá, esse que é o ponto. Nem sempre a empresa está com corpo suficiente, com maturidade suficiente, com caixa para poder, patrimônio, para poder fatiar a empresa muito cedo. Muitos donos de negócio acabam fatiando muito cedo a empresa e depois não tem como fazer uma boa diluição, uma boa redistribuição dos papéis, né, das cotas e assim por diante. Então, a sociedade ela precisa ser feita com cuidado, precisa ser um pensamento que principalmente parte de conhecer o caráter, conhecer o jeito de trabalho, precisa ser mais lento, precisa levar um tempo para avaliar se aquela pessoa realmente deveria ser sócio ou não e, sobretudo, pela divisão de riscos também. Aquela outra pessoa, ela precisa também ter condições de assumir responsabilidade, dividir o risco para justificar uma sociedade. A sociedade não é um modelo de relacionamento no qual se implicam riscos e se implicam também, muitas vezes, uma questão jurídica e tributária, que talvez valha a pena. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, porque não é muito circunstancial. Cada sociedade demanda uma determinada estrutura jurídica, mas assim, que não é o meu forte aqui também, não vou ficar deliberando sobre isso. Tem contadores, tem assessores jurídicos, tem pessoas que trabalham muito bem nisso, mas o que não, vamos começar o que não fazer, eu vejo que é muito mais útil do que fazer. Não cai para cima de uma sociedade sem conhecer um pouco como aquela pessoa trabalha na realidade, sem conhecer os valores pessoais daquela pessoa. Não assume, não entra num barco que depois não tem para onde sair. A saída vai ser a dissolução da sociedade, pode ser muito cara, dolorosa, inconveniente. Então, o que eu quero que fique claro para muitos donos de negócios é que a sociedade não é a solução para tudo. Muitas vezes pode ter uma sociedade no sentido assim, uma parceria, uma complementariedade, mas não precisa ser sociedade, não precisa estar vamos dizer assim, na mesma responsabilidade jurídica, responsabilização jurídica. Pode ser validada com o tempo, pode ser uma parceria de respeito, uma aliança, mas não precisa necessariamente ser uma sociedade no início
não é requisito chave. Tem muita gente, às vezes, que na hora de querer acelerar o negócio, faz negociações ruins, acaba entrando numa sociedade, numa coprodução de uma forma submissa também, com o expert, entra numa sociedade mal alinhada, muitas atribuições, mas por uma supervalorização do conhecimento do expert, sendo que o coprodutor vai fazer muitas coisas, que também não precisa necessariamente ser uma relação inicial de sociedade, ela pode ser uma relação de prestação de serviço, não cair de cima como sócio. Eu já atendi clientes que se desalinharam, que às vezes não deu certo a parceria por N fatores, muitas vezes por culpa do próprio expert também que ficaram amarrados a coprodutores que não são bons e que às vezes a próprio amarrado ali amarrou o cara, sendo que poderia ter sido desfeita com muito mais tranquilidade se não existisse essa noção, essa obrigação e talvez até esse glamour de ser sócio, eu quero ter sócios. Cara, sócio são pessoas que dividem o risco juntas, que compartilham as incertezas, que estão juntas, que vão e muitas vezes também por respeito. Isso na verdade é uma parceria. Agora a sociedade, ela não precisa ser no papel ali exatamente aquilo que nós estamos falando propriamente dita, né? Ela pode ter outras funções. É um assunto que demanda muita coisa, demanda muito entendimento, precisa ficar, as terminologias às vezes podem confundir, mas assim, o ponto é, cuidado para não casar antes de namorar, de tatear, de calibrar a relação para entender se aquela pessoa realmente deve ser reconhecida como uma pessoa nesse nível. E é claro, vai chegar um momento também que vai se precisar correr riscos, que vai se precisar avaliar a respeito da necessidade ou não da pessoa, de ver. Não existe resposta pronta, mas alguns experimentos, como eu trago, o projeto de 3 meses, as alianças, conhecer mais a pessoa ajuda muito a tomar a decisão depois com mais clareza se aquela pessoa é certa para realmente sim fazer a sociedade. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a refletir sobre essa dúvida que é muito comum, no ímpeto, na animação, que não é um momento bom para se fazer uma sociedade e depois sim, no momento de lucidez, com os mecanismos jurídicos corretos e com bom alinhamento de cotistas ali, acordos de cotistas, para que a sociedade seja bem delimitada e bem respeitada. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu falei bem por cima aqui, né? Podia ter falado um pouco mais sobre esses acordos de cotistas para regrar a disciplina. Falou antes de eu fazer a despedida aqui, existem esses mecanismos que não pode ser a sociedade em si. Eu acho que era isso que eu estava querendo dizer e estava meio confuso aqui na hora de expressar. Se for fazer sociedade, faz um bom acordo de cotistas, utilize bem os instrumentos jurídicos, coloque bem as condições de trabalho, as responsabilidades, porque aí sim há uma organização. O problema não é na sociedade, o problema é o jeito que é feita uma sociedade, o jeito que são feitos os combinados, ok? O combinado não só é caro, as parcerias bem alinhadas, que são documentadas muitas vezes numa folha, né? Com os compromissos, deveres, expectativas, certinho, já ajuda muito. E no caso da sociedade, aí sim, como existem muitas responsabilidades, muitas implicações jurídicas, fiscais, tributárias ali, é necessário ter um cuidado maior. Mas, sobretudo, um bom alinhamento, que depois pode ser formalizado no acordo de cotistas. Não fuja, não faça uma sociedade sem levar isso em consideração. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, novamente, uma avaliação crítica sobre coisas do dia a dia ali que são feitas sem uma devida reflexão. Se ajudou você, considere dar o teu like e também se você está buscando avaliar os seus relacionamentos, quer saber se deve promover um colaborador a sócio, se é o momento ou não, se precisa de ajuda com mais nuances, com entendimento mais contextual do seu negócio, considere também conhecer a Decision Pro, onde eu vou ajudar você a desenvolver a clareza nessas áreas e tomar as melhores decisões para fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável, dependendo cada vez menos de você no operacional, de forma consistente, com previsibilidade e enxuta. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.